Ainda tratando da questão que envolve Tarcísio de Freitas, a nossa produção transcreveu parte do que disse Tarcísio de Freitas há pouco, em uma entrevista quebra-queixo, né, aquela entrevista improvisada com vários jornalistas. Ele disse que confia na inocência do presidente Bolsonaro, segundo ele, sempre defendeu a anistia, pretende visitar Jair Bolsonaro, defende que seja concedida a prisão domiciliar a ele. E aí, em dado momento, ele disse, não penso em cenário eleitoral porque está muito longe. Eu tenho interesse em ficar em São Paulo, comprometido com São Paulo, mas Bolsonaro é quem vai decidir quem vai disputar a presidência pela direita. Enfim, dizendo que ainda é Jair Bolsonaro quem vai decidir. Vamos ver se vai acontecer essa reunião. Você, Mota, a aposta de muitos que Tarcísio será o candidato da direita em 26. Eu acho que é a melhor aposta que se pode fazer no Brasil de hoje. É uma enorme responsabilidade. Eu vejo o Tarcísio sendo atacado por todos os lados, né? Ele é atacado por alguns, porque dizem que ele é associado a Jair Bolsonaro, é atacado por outros por não ser associado o suficiente a Jair Bolsonaro. Não sei o que estão querendo de Tarcísio. Mas a característica principal dele é a prudência, né? E depois vem a competência nas coisas que ele faz. Eu não tenho tanta segurança como o Dávila tem de que o próximo governo vai conseguir fazer alguma coisa para colocar o Brasil nos eixos, porque, pelo menos do meu ponto de vista, não me parece que o que está acontecendo no Brasil hoje tem como origem o governo. Então, não sei muito o que um próximo presidente vai poder fazer, mas eu acho que a gente vai descobrir, né? De um jeito ou de outro. E eu acho que, se for para descobrir, me parece que Tarcísio é um bom candidato para isso. E fala-se também na possibilidade de uma chapa com Tarcísio de Freitas e Romeu Zema. Então, o quanto um vice de um outro partido que foi governador, uma alta taxa de aprovação, o quanto isso também reforça uma candidatura de lideranças que, digamos, aparecem como novidade, apesar, enfim, dos dois mandatos de Romeu Zema e um de Tarcísio de Freitas. Beraldo. Pois é, Minas sempre teve essa tradição, né? Então, o candidato Fernando Collor, que era governador de Alagoas, resolveu se candidatar e buscava uma vice ou um vice de Minas Gerais, porque Minas tinha um peso muito grande na política nacional. Primeiro, salvo engano, foi atrás da filha de Juscelino Kubitschek, que declinou do convite, e aí, por fim, escolheu Itamar Franco, que acabou sendo presidente da República. Depois, o próprio Lula recorreu ao mineiro Zé Alencar, que era afiliado ao Partido Liberal, ao PL de Bolsonaro. Fizeram ali uma junção na chapa presidencial e o PL indicou o vice mineiro de Lula. E aí Minas foi perdendo a sua tradição, teve um péssimo governo do petista Pimentel, que destruiu as contas públicas, e teve ali uma sucessão de eventos que machucaram muito o ambiente político mineiro. Romeu Zema conseguiu, numa eleição surpreendente em 2018, se tornar governador do estado, um empresário bem-sucedido, fez uma gestão que trazia consigo elementos de um empresário, né? Mas sem deixar de fazer o jogo político. E conseguiu a sua reeleição também em 2022. Só que o Zema tem um desafio, que é se tornar uma pessoa com maior expressão nacional. Claro que, como vice, esse é um peso menor, mas ainda assim importante, porque Romeu Zema, ele fala com uma parte do Brasil que o Tarcísio de Freitas, pela sua formação, pela sua origem, talvez tenha mais dificuldade de falar. Vai ser uma chapa que precisa ser muito bem trabalhada para que cada um consiga colocar ali à disposição da campanha as suas melhores qualidades nesse desafio. Quando você fala de interlocução, ele se comunicaria melhor com o setor da sociedade, você diz do empresariado? Porque
Porque ele vir da iniciativa privada? Eu acho que o Zema, bem trabalhado, ele fala melhor com o Nordeste, com o Norte. Ele tem um trato mais simples, ele é uma figura menos matemática, como podemos dizer assim, talvez, né, do engenheiro do IME, Tarcísio de Freitas. O Zema me parece uma pessoa que consegue ter um apelo mais popular, digamos assim, do que o Tarcísio de Freitas. Suas leituras, Dávila, sobre os nomes que vêm sendo aventados, parece que quem estaria à frente nessa corrida, ou nessa avaliação, nas trackings, o Romeu Zema, governador de Minas. Essa seria a melhor chapa presidencial, porque nós teríamos o candidato, como bem lembrou o Beraldo, da história importante de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral, um governador que foi eleito 2 vezes em primeiro turno, que tem este apelo mais popular, conversa com o povão, né? E acho que pode ajudar demais a candidatura de Tarcísio de Freitas num colégio eleitoral que sempre se mostra decisivo nas eleições presidenciais. Aliás, né, Beraldo, lembrando aqui que um mineiro, que foi o Aécio Neves, ganhou em São Paulo e perdeu em Minas, e foi por causa de perder no seu próprio estado no qual ele foi governador, que a presidência da República acabou caindo nas mãos trágicas de Dilma Rousseff. Então, esta é a melhor chapa possível, não há dúvida. 2 governadores de enorme sucesso nos seus estados, que conseguem levantar a população desses seus estados e votam nesses 2. Olha, se ganhar São Paulo e Minas, o Sul sempre vai votar com a direita, ganhou a eleição presidencial, ponto. Ele ganhou o Centro-Oeste, que também é direita, acabou. Então é uma questão matemática. Tá? Cada ponto percentual que essa chapa ganha em Minas e São Paulo abre uma diferença gigantesca em relação ao candidato do governo. Então é certamente a melhor chapa que nós poderíamos ter para disputar a presidência da República em 2026. Eu quero agradecer a nossa audiência, que mandaram que Aureliano Chaves foi vice-presidente do Brasil na gestão de Figueiredo, tudo bem, na época do regime, mas ele também, um político muito conhecido em Minas, foi governador de Minas entre 75 e 79, depois vice-presidente do Brasil entre 79 e 85, tentou inclusive disputou a presidência em 89. Você, Mota, os vários nomes que estão colocados para uma chapa forte para tentar derrotar o grupo que hoje está no poder, e o nome de Romeu Zema ganha força, né? A despeito de muitas teses de que seria fundamental ter um Bolsonaro na chapa, né? Em algum momento falaram que Michele poderia ser a vice nessa chapa. Zema é um excelente candidato a vice. Eu acho que talvez esse seja um dos poucos pontos em que essa bancada aqui vai concordar. Não sei, vamos ver. Mas eu acho que ele é um excelente candidato a vice e, quem sabe, um dia candidato a presidente, né? Ele tem mantido posições consistentes de direita liberal, sem abrir de posições pessoais, quando ele acha necessário, e aí chovem críticas. Não, porque olha o que o Zema falou, isso aí não é coisa de direita. O cara tem que ser fiel às suas posições, às suas convicções, né? Ele é um dos excelentes quadros revelados recentemente pela onda de direita que renovou a política. É uma prova, mais uma aí, de que essa onda de direita do Brasil é muito maior do que a turma da esquerda quer caracterizar, né? E realmente existe diversidade dentro da direita. Eu acho que uma chapa Tarcísio e Zema seria fantástica, sem que isso signifique demérito para nenhum outro potencial candidato. Esses outros que vêm sendo citados como possíveis candidatos, Beraldo, e aí nesse jogo político, o que restaria? Esses tentariam outros cargos, Senado, ou até tentar uma composição com essa chapa para negociar um ministério futuramente, enfim, porque até há pouco tempo nós falávamos da candidatura de Ronaldo Caiado, por exemplo. Há quem entenda que outras figuras poderiam também disputar e abocanhar boa parte do eleitorado de centro-direita, de direita. Como ficariam essas outras figuras? Todos abrem mão por uma candidatura dessa?
Olha, Caniato, Ronaldo Caiado tem dado sinais aí de que disputará independente de qualquer coisa, de Tarcísio ou não. Ao que parece, não será pela União Brasil. Acho bastante improvável que a União Brasil ceda a legenda para que ele possa disputar essa eleição presidencial. Se houver a federação com o PP, aí realmente fica impossível. Agora, os outros, Chatinho Júnior, Eduardo Leite, esses aí me parece que procurarão o caminho do Senado, né? Vai ser o mais natural a acontecer. E terão candidaturas bastante fortes, bastante competitivas para o Senado Federal. O grande problema é que a gente vê, né? A gente citou agora há pouco, acho que foi o Dávila, né, que citou a Aécio Neves. A Aécio Neves saiu do governo de Minas, né, 2 mandatos extremamente bem avaliados, e aí ele foi para o Senado Federal e se apagou. Não se tornou um personagem do parlamento brasileiro, apesar de ter sido deputado por vários mandatos e ter chegado à presidência da Câmara dos Deputados. Mas no Senado Federal, de discursos e atividade parlamentar, realmente, do que tenho na memória aqui, foi bastante pífio. Portanto, o desafio que esses governadores, né, que se tornarão ex-governadores e eventualmente senadores, o desafio que eles terão é de estarem no parlamento mantendo o seu protagonismo no cenário político nacional, o que não é fácil. Não sei se é por preguiça, porque acham que ser senador mais um ali no meio de 81 menos, né, menor e menos importante do que ser o governador, que todo mundo puxa o saco e bate continência, mas o trabalho do Senado na próxima legislatura será fundamental, se houver uma renovação pesada do Senado Federal, que, ao que tudo indica, haverá. E essa renovação for composta por um número expressivo de novos astronautas, o Brasil está lascado, não vai mudar absolutamente nada. Pois é, a Aécio que voltou, inclusive, à presidência do PSDB e tem concedido algumas entrevistas dizendo que pretende eleger 30 deputados no ano que vem. A ver.